nestas 5 passagens, tá, aqui, ou 4 passagens, fica evidente, até há outras, mas essas são as principais, fica evidente que havia uma dinâmica de mútua edificação em Cristo, onde os irmãos exortavam uns aos outros, admoestavam uns aos outros, ensinavam uns aos outros, todos igualmente, aprendiam e ensinavam, porque ninguém estava ali disputando título, cargo, honras, tá? Terceiro ponto, o local para orarmos, ensinarmos e aprendermos o que Cristo nos ensinou é o que menos importa, tá? O local é o que menos importa, esse local para orarmos, ensinarmos e aprendermos o que Cristo nos ensinou. Não estou com isso dizendo que seja errado haver um local para estas reuniões. Não estou dizendo que seja errado haver um local para estas reuniões, tá? Mas o local é o que menos importa, porque o mais importante é o que acontece quando nós estamos reunidos. Se está havendo mútua edificação em Cristo. E talvez alguém dirá, bem, no local onde nós nos encontramos, cabem 500 pessoas, e geralmente tem no mínimo 300 reunidas. Como poderíamos ter uma reunião de mútua edificação? Pois é, aí é que está o problema. Lembram que eu falei da influência que houve após o século IV, influência do Império Romano, que começou a construir catedrais, basílicas para reuniões cristãs e atraindo com beleza, com a beleza do templo, né? E aqueles irmãos que se reuniam em grupos pequenos nas casas, onde havia a possibilidade de mútua edificação em Cristo, começaram a ser atraídos para reuniões onde eles não podiam mais falar, porque não havia mais essa possibilidade. E nem se houvesse seria possível, porque era um local onde cabiam 500 pessoas, 300, 200, ou mesmo 100 pessoas, e numa reunião com 100 pessoas não dá para ter uma reunião de oportunidades. Não dá. Pelo menos não com justiça. Agora, numa reunião onde estão reunidas 15 pessoas, 10 pessoas, há oportunidade para todos falarem. Você compreende como as coisas fugiram do modelo realmente do Novo Testamento? Quando as epístolas eram escritas para congregações com poucos irmãos. Romanos 16, o capítulo 16 de Romanos, por exemplo, ali nós temos pelo menos 4 congregações sendo mencionadas naquelas saudações de Paulo ali, casas que recebiam irmãos, e Paulo está então escrevendo uma epístola para ser lida em cada uma daquelas casas onde os irmãos se reuniam. Então, quando diz epístola aos Romanos, não pense você que havia uma catedral romana. Não, não havia isso. No século I, não havia. As epístolas que Paulo escrevia eram lidas nas casas, para grupos pequenos de irmãos da mesma cidade, que se conheciam, que uma congregação ajudava a outra. Era assim. Esse é o modelo mais bíblico, mais correto. Não estou com isso dizendo que alguém não possa trazer uma palavra mais longa, de 15 minutos, mas desde que não impeça os outros de falarem também. Agora, é claro que numa reunião com 100 pessoas, você vai dar oportunidade para todo mundo? É impossível, né? Então, o modelo realmente bíblico de reunião cristã, que hoje é chamada de culto, não vou dizer que é errado chamar de culto, mas o culto é toda a nossa vida. Então, quando alguém chama a reunião cristã de culto, é como se estivesse limitando o culto àquele momento. E a pessoa, então, ela vai tendo a ideia errada de que o culto que ela prestou a Deus foi apenas naquelas 2 horas de reunião. E que agora ela está com a missão cumprida e o resto da semana ela passa desligada de Deus e está tudo certo. Não, não está tudo certo, não. O culto tem que ser a nossa vida. E aquelas 2 horas de reunião cristã também são um culto ao Senhor. Também. Não é que seja apenas aquilo o culto ao Senhor. Tá?
Então, meu Deus, sabe qual é o problema? Os valores hoje estão tão invertidos que quem ensina a verdade em Cristo que eu estou ensinando é chamado de herege. Quem ensina a verdade em Cristo é chamado de alguém que quer causar confusão, contenda, quando, na verdade, eu estou sendo completamente bíblico e dizendo toda a verdade em Cristo, irmãos.